Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal da internet aí. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente. Que Deus possa abençoar todos nós. Nós vamos começar lendo a psicografia de hoje. Chama O Pensamento. O pensamento é, por excelência, a atividade primordial dos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. No mundo encarnado, muitas vezes separamos os pensamentos das ações, mas, se examinarmos com mais precisão, vamos compreender que o pensamento precede a ação, algo tão óbvio que não nos abstemos da demonstração. Sendo assim, o pensamento é a causa primeira da ação. E como mencionamos ser o pensamento a ação por excelência dos espíritos, entendemos que o Criador age pelo seu pensamento, criando por ele e manifestando-se às criaturas. Logo, podemos entender que o pensamento vivo de Deus é o que sustenta o universo e que suas criaturas agem de acordo com esse pensamento para o obedecimento da obra de Deus. Onde estará então o livre-arbítrio? O leitor mais atento poderia perguntar. Questão complexa, mas que deve ser estudada em seus pormenores. O livre-arbítrio tem a ver com a vontade e com a ação. Temos livre-arbítrio de pensar, mas nos falta muitas vezes a ação para o intento realizado. Temos a capacidade de desejar livremente, mas a ação é impossibilitada várias vezes por não estar alinhada com as leis divinas. Nós podemos, por exemplo, desejar retornar às partes inferiores da evolução, mas realizar isso é impossível, porque se opõe às leis de Deus. Foi o próprio Pai que as instituiu, e Ele não revoga suas leis. Sendo assim, entendemos que o Pai não irá quebrar as próprias leis divinas, mesmo que tenha a possibilidade, pois tem um infinito poder. Este aparente paradoxo torna-se problema filosófico e prático, pois o pensamento pode conceber algo que contraria as leis divinas, mas a ação para a realização desse desejo é impossível. É possível conceber um Deus tirânico e mau? Evidente que sim, muitos povos já o fizeram, mas Deus se tornará mau? Evidente que não, pois Deus é amor. Podemos ver então, companheiros, quão complexa é a questão do pensamento. E como uma aparente obviedade é muitas vezes questionável se examinada de perto. O que resta ao espírito honesto e estudante do Evangelho é procurar estudar as leis divinas e utilizá-las com sabedoria para o seu próprio benefício. Meditem, pensem sobre isso. Podemos conceber tudo, mas realizar somente dentro das leis divinas muito bem estabelecidas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, o Espírito Áureo. Foi psicografada pelo Alexandre, aqui na casa, dia 4/2/2022. Vamos fazer a oração agora da noite, então. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos. Que o Senhor abençoe a todos nós naquilo que cada um veio aqui na intenção de buscar aqui nessa noite. Abençoa, Pai, o coração de cada um, abençoa esse ambiente, abençoa essa casa, abençoa o nosso irmão Estevão que vai fazer a palestra de hoje, derrama suas bênçãos sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Pai, proteja esses trabalhos e nos dê entendimento para o que nós vamos ouvir aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Hoje não só espiritualmente, mas materialmente estamos em um grande número aqui, o que é uma alegria muito grande para todos nós, né? Que bom que nós praticamente sobrevivemos aí a esse período da pandemia, estamos de volta aqui unidos em corpo. Bom, essa semana eu li uma matéria, se me falha a memória, que foi na terça-feira. Saiu o resultado de uma pesquisa, eu acho que foi indicada pela Organização Mundial da Saúde, referente a dados ainda de 2020, então não são dados recentes. Esse tipo de pesquisa eles têm
tem um período ali de maturação de estudo, mas chegaram à conclusão de que em 2020, e só com dados dos países mais ricos, aumentaram a quantidade de casos de depressão e de transtornos de ansiedade em mais de 25%. A nível, eles projetam isso a nível global, mas são só dados dos países mais ricos. E a Organização Mundial da Saúde, nesse estudo, ela alertava de que isso é só a ponta do iceberg. Primeiro porque eram dados ainda do primeiro ano da pandemia e só de países ricos, e eles entendem que em países mais pobres o efeito da pandemia ele foi muito mais forte e existe uma subnotificação muito grande. Não existe tanto diagnóstico de depressão quanto existem em países ricos. Então, a Organização Mundial da Saúde estava alertando isso, de que nós estamos já vivendo uma crise sem precedentes. Nunca existiu algo tão global, a nível tão global como a gente está vivendo agora. Antes nós tínhamos problemas mais pontuais em algumas regiões, causados por determinados fatores. Dessa vez a gente está vivendo algo em torno global. E em 2009, a própria matéria já direcionava para uma outra matéria de 2009, em que a Organização Mundial da Saúde dizia que em 2030, a projeção deles era que em 2030 a depressão já seria a doença mais comum entre os seres humanos. Então, superaria problemas cardíacos, superaria câncer, superaria a hipertensão. Eu acho que todos nós aqui conhecemos pessoas cardíacas, com hipertensão, pessoas que já tiveram câncer. O fato é que, muito em breve, isso era em 2009, eles projetavam para 2030. Provavelmente a pandemia deve ter acelerado esse processo. Então, isso é para a gente ficar atento ao seguinte: muito provavelmente nós passaremos a conviver com pessoas que têm depressão na nossa casa, no nosso bairro, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Isso daqui para frente vai passar a ser algo comum, infelizmente. E nós temos que, de alguma forma, estarmos preparados tanto para nos blindar de uma situação, de uma possível depressão, quanto para tentar, de alguma forma, saber lidar com aquelas pessoas que estão próximas a nós e que estão com um quadro depressivo, né? Então, antes até da gente iniciar aqui o assunto em si, deixar claro o seguinte: não importa o que a gente for discutir daqui para frente, o espiritismo ele nunca menospreza o efeito da ciência sobre as causas psíquicas. Então, o espiritismo jamais vai dizer assim: só de você seguir o espiritismo isso vai te curar de uma possível depressão. Não, jamais deve ser abandonado um tratamento prescrito por um médico. Quem estiver eventualmente sentindo sintomas de depressão deve procurar ajuda médica, sim, não só uma ajuda espiritual, mas sim também uma ajuda médica. Então, é importante a gente deixar isso claro, porque às vezes a gente fica um pouco deslumbrado com o potencial que o espiritismo tem com relação a nos fortalecer moralmente, mas a gente não pode esquecer de que a depressão, ela pela ciência comprovadamente já, ela tem muitas vezes uma causa física, e que fatores sociais ou fatores psicológicos podem ser uma consequência e não a causa. Então, existem casos em que esses outros fatores são a causa, mas não são todos os casos. Existem casos que é uma questão de um distúrbio físico mesmo, o córtex frontal, questão de ligações de sinapses neuronais que acabam gerando, ou de alguma forma colocando aquele espírito em uma situação mais vulnerável a um quadro depressivo. Bom, quando eu li essa matéria, eu pensei em dar uma pesquisada do que seria efetivamente, o que seriam os sintomas da depressão. E num artigo que está publicado no site do Ministério da Saúde, aqui do Governo do Brasil, ele lista alguns dos sintomas. Então, irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo,
cansaço fácil, desinteresse, falta de motivação, apatia, falta de vontade, indecisão, sentimentos de medo, insegurança, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, desesperança, desespero, ou seja, o leque é enorme. E dentre esses principais sintomas que estavam sendo listados, tem um que me chamou a atenção, que é a falta de sentido na vida, a sensação da falta do sentido na vida. E quando eu li esse sintoma, eu fiquei me perguntando, tá, isso em si, ele é um sintoma ou ele é uma causa? Ou seja, a partir do momento que nós entramos em um quadro depressivo, é só nesse momento em que nós passamos a sentir a falta de sentido na vida, ou eventualmente a falta de sentido na vida é que nos coloca numa situação mais propícia para um quadro depressivo? Então, pensando nessa questão da pandemia, tá? O que aconteceu na pandemia que acabou por agravar, aumentar a quantidade de casos diagnosticados de depressão? Bom, assim, lógico que a doença em si, a Covid, afetou muita gente, nós tivemos muitas mortes e tal, mas para que isso tenha sido a um nível global, o que muitos estudiosos dizem é o seguinte: a gente vive, na verdade, não é que a gente mudou totalmente depois da pandemia, mas muitos de nós vivem aquela vida material, no dia a dia, acordar, trabalhar, voltar para casa, cuidar da casa, não sei o que, dormir, se alimentar, de vez em quando viajar, fazer alguma coisa de lazer, e a gente vai vivendo isso e vai ficando entorpecido por essa vida material nossa, e em nenhum momento a gente para se perguntar o porquê disso tudo, por que a gente está aqui, por que a gente está nessa vida da matéria, por que as coisas são dessa forma. E que quando a gente foi, de alguma forma, nós fomos blindados, nós tivemos que nos recolher aos nossos lares, aquilo acabou sendo um convite para a nossa vida interior, para a gente parar e olhar para dentro de nós mesmos. E muitas pessoas que nunca se perguntaram por que elas estavam aqui e que não tinham um sentido de vida, que não fosse um sentido material. O objetivo meu era ter um carro na garagem, era ter um carro bom, era ter uma casa boa, ou era ter um status que o meu trabalho ali presencial me proporcionava. A partir do momento da pandemia, o meu carro ficou parado na garagem, ele deixou de me trazer um prazer. O meu trabalho, o status que eu tinha, de alguma forma, ele perdeu um pouco aquela relevância, ele perdeu o sentido para mim. Então, a pandemia, eu lembro meus filhos, né, na escola que eles estudavam quando eles eram mais novos, tinha lá, quando era bem pequenininho, tinha o cantinho do pensamento. Então, sempre que alguma das crianças fazia alguma coisa ali meio errada, os professores colocavam, senta ali no cantinho. Aí colocava a criança lá, a criança ficava lá pensando no que ela tinha feito. Talvez de certa forma, o que Deus fez com a gente foi isso, foi colocar, agora vocês vão ficar aí sentados um pouquinho e vão refletir um pouco sobre a vida que vocês têm levado. E aí, muitos de nós, aconteceu o quê? Começou a se perguntar o porquê disso, chegou à conclusão de que a vida em si não fazia sentido. Então, o que aconteceu na pandemia é que houve uma inversão dos valores que até então a maior parte de nós tinha em relação à vida. E muitos não encontraram mais um sentido para a existência. E isso acabou por desencadear uma série de outros sintomas relacionados à depressão. Então, esse ponto, a falta do sentido na vida, ela ser entendida não como uma consequência da depressão, mas como uma possível causa, não é algo que sou eu que estou criando. Na verdade, existe toda uma linha da psicologia que estuda essa questão do sentido na vida. E para ilustrar isso, eu vou até citar para vocês um autor chama Viktor Frankl. Eu li esse livro, foi durante a pandemia, já faz alguns meses atrás, chama Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, ele era um psiquiatra austríaco
Ele era um prodígio, então com 15 anos ele já começou a se corresponder com Freud, com 16 anos ele já estava fazendo palestras, muito focado nesse tema do sentido da vida. Com menos de 30 anos ele já era o diretor da ala de mulheres suicidas do Hospital Psiquiátrico de Viena. Então ele era um médico de relativo sucesso na carreira dele. Só que em 1942 ele era judeu e ele foi encaminhado para um campo de concentração nazista. Então ele foi separado da esposa dele, a esposa dele estava grávida, aí ele foi para o campo de Auschwitz, a esposa dele foi para outro campo. A especialidade dele não era uma especialidade que servia para o campo de concentração, para a ala médica do campo de concentração, então ele foi colocado para trabalhos braçais. E o que ele observou durante o tempo em que ele esteve no campo de concentração foi de que nem sempre as pessoas, os prisioneiros que tinham o corpo mais forte eram aqueles que sobreviviam. E ele começou, por observação, constatar que aqueles que conseguiram sobreviver eram aqueles que, de alguma forma, totalmente despidos da humanidade. Ali no campo de concentração você não era uma pessoa, você era só um número. Você não tinha direito a nada, você tinha uma alimentação horrível, condições de vida completamente desumanas, mas aqueles que conseguiam encontrar algum sentido naquilo eram aqueles que sobreviveram. Aqueles que não conseguiram encontrar um sentido naquele inferno que eles estavam vivendo, aqueles sucumbiram. Então, ele, a partir dessas observações que ele descreve nesse livro, é um livro muito interessante, eu recomendo para quem tiver interesse, ele vai mostrando alguns pontos que no final serviram de base para a fundação, para a criação de uma linha de pensamento da psiquiatria, que é a logoterapia, que nada mais é do que você colocar um sentido na vida daquele paciente. Então, toda a vida dele ele tratou disso. E aí eu gostaria de citar alguns pontos desse livro. Já adianto, ele não é um livro espírita, apesar de ter um capítulo interessante que ele fala de uma reunião espírita que aconteceu dentro do campo de Auschwitz. Tem um capítulo curto. E ele diz que se reuniram ali o médico-chefe, que era um prisioneiro também, o médico-chefe, alguns prisioneiros, e que tinha um oficial alemão do campo de concentração que estava na reunião espírita. Então, eu não sei se era uma reunião, digamos assim, com bases kardecistas, ele não explica aqui no livro, mas para a gente ver como é que o espiritismo é um negócio que consegue, de alguma forma, transcender algumas coisas aqui da matéria. Você tinha um oficial nazista junto com prisioneiros fazendo uma reunião mediúnica. Mas ele conclui, na verdade, houve uma psicografia naquela reunião, uma simples palavra em latim, mas ele diz que não, se perguntasse para ele acha que o médium já tinha aquilo na cabeça. Então, a gente releva essa parte, mas eu vou ler alguns trechos de algumas passagens que eu acho interessante a gente citar aqui, relacionadas ao assunto. Então, o primeiro deles diz respeito ao seguinte: a necessidade de encontrar um sentido para o sofrimento. E aí o trecho diz o seguinte: quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmos dentro deste destino sofrido. Ninguém pode assumir dela o destino e ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira como ela própria suporta esse sofrimento, está também a possibilidade de uma realização única e singular. Para nós, no campo de concentração, nada disso era especulação inútil sobre a vida. Essas reflexões eram a única coisa que ainda podia nos ajudar, pois esses pensamentos não nos deixavam desesperar quando não enxergávamos chance alguma de escapar com vida. O que nos importava já não era mais a pergunta pelo sentido da vida, como ela é tantas vezes colocada ingenuamente, referindo-se a nada mais do que a realização de um alvo através de nossa produção criativa. O que nos importava era o objetivo naquela totalidade,
que inclui também a morte, e assim não somente atribui sentido à vida, mas também ao sofrimento e à morte. Esse era o sentido pelo qual estávamos lutando. Então, desse trecho é interessante a gente destacar o seguinte: a gente tem que encontrar um sentido de vida. Isso é o que parece evidente para todos nós. Mas a gente não pode querer encontrar um sentido de vida que só tenha coisas boas. O objetivo da vida é ser feliz. Não, o objetivo da vida inclui também o sofrimento que a gente passa aqui. A gente tem que encontrar sempre um sentido que abarque tudo, abarque a vida, abarque a morte. Nesse sentido aqui, queria trazer a questão 132 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a pergunta é: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ou seja, por que nós estamos aqui encarnados? Qual é o sentido de estar aqui encarnado? E a resposta foi: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse é o objetivo da nossa encarnação, chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ou seja, o próprio Espiritismo nos dá um sentido. Qual é o sentido da vida? Chegar à perfeição. Mas é só felicidade? Não. Nós temos que passar pela vida da carne, pela vida da matéria. Sem ela, nós não vamos chegar na perfeição. Então, o sentido que o Espiritismo nos dá é o quê? É um sentido que engloba a vida de felicidade, mas também os sofrimentos que nós temos que passar enquanto espíritos encarnados. Um segundo ponto é relacionado ao significado de cada tempo em nossa vida. Era uma situação em que ele não podia fazer tratamentos, digamos assim, nos pacientes não existia muito essa possibilidade, ele tinha um medo danado de ser pego e morrer. Mas em uma ocasião ele fala que teve uma situação em que ele conseguiu fazer uma palestra, de certa forma, coletiva dentro do barracão onde ele morava ali com os outros prisioneiros. Então estava todo mundo meio assustado porque tinham sumido algumas coisas do campo, então os oficiais estavam meio que ameaçando matar alguns prisioneiros, então estava um clima meio pesado. E aí ele teve essa oportunidade de falar. E aí ele diz o seguinte, que nessa ocasião ele não falou somente do futuro e da penumbra que eles estavam, que o futuro estava felizmente envolto, porque se tivessem certeza da morte, eles já estariam mortos, né? E também ele não falou apenas do presente, do sofrimento do presente, mas ele falou o quê? Do passado. E o que ele tentou dizer, alertar para os demais presos? Que o passado, com todas as alegrias e da luz que ele ainda lançava sobre o presente, e que aquilo que eles já tinham vivido até então, o mundo não poderia tirar mais deles, era algo que eles poderiam se valer como algo que eles já aprenderam. O passado já está gravado aonde? No Espiritismo a gente aprende, no nosso perispírito. Então ele diz isso, que não só o que eles vivenciaram, mas aquilo que, tudo que eles pensaram, no que padeceram, ou seja, os sofrimentos do passado também era algo que eles salvaram para a realidade, eles gravaram no íntimo de cada um deles. Então, ele conclui assim, que o passado ele também é uma dimensão do ser e que talvez é a dimensão mais segura. Por quê? Porque aquela já é realidade, o presente, o futuro é incerteza. Então a gente pode sempre olhar para trás e tirar os ensinamentos do que a gente viveu, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Quando a gente olha para trás e lembra de sofrimentos de outras épocas, a gente percebe que aquele sofrimento de alguma forma ele foi positivo para a gente. O difícil é a gente pensar nisso quando a gente está sofrendo no presente. Mas se a gente tiver a certeza de que hoje pode não fazer sentido, mas futuramente esse sofrimento vai fazer sentido, isso já é um alento para a gente suportar com resignação essa prova. Um terceiro ponto que eu gostaria de trazer é a responsabilidade perante a vida, também no princípio da logoterapia. O que ele diz é o seguinte: o que se faz necessário aqui é uma reviravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida pode esperar de nós. Então, geralmente, quando a gente pergunta qual é o sentido da sua vida, a gente pensa assim, o que eu quero da vida?
E o que ele traz aqui é o inverso. Não, é o que a gente tem que se perguntar o que a vida quer da gente, o que a vida espera da gente. A gente deixa de ser o centro ele até menciona que, falando em termos filosóficos, é como se fosse fazer uma revolução copernicana. Ou seja, você sai do centro do universo em que a vida está em volta de você, e não, a vida é o principal. A vida é que vai te dizer o que ela espera de você. Então, isso, de certa forma, muda muito a perspectiva daquele que está sofrendo. Ele, de fato, passa a enxergar que pode existir um sentido, mesmo no sofrimento que ele está passando. E, por último, uma passagem sobre olhar a vida e a passagem do tempo com um novo significado. O que ele diz? Ao considerar a transitoriedade essencial da existência humana, a logoterapia não é pessimista, mas antes ativista. Em linguagem figurada, poderíamos dizer que o pessimista parece uma pessoa que observa com temor e tristeza que a sua folhinha na parede vai ficando mais fina a cada dia que passa, ou seja, o tempo vai passando, a gente vai ficando com menos tempo, ela vai afinando aquele calendário que está na parede. Por outro lado, a pessoa que enfrenta ativamente os problemas da vida é como aquela que, dia após dia, vai destacando cada folha do seu calendário e cuidadosamente aguarda junto às precedentes, tendo feito no verso alguns apontamentos referentes ao dia que passou. Para nós que já lemos o Livro dos Espíritos, o que isso aqui quer dizer? Autoconhecimento. É o que Santo Agostinho nos diz. É você refletir sobre tudo o que passou, como foi o seu dia, como foi o seu mês, como tem sido a sua existência até aqui, o que você fez de bom, o que você fez de ruim, o que você pode melhorar. Então, quando a gente passa a enxergar a passagem do tempo sob essa ótica, o tempo deixa de ter uma dimensão, aquela dimensão maligna que vem e tira tudo que a gente tem, as coisas importantes que a gente tem na vida, a nossa juventude, os nossos bens, tudo isso daí o tempo vai levar. Agora, o que nós vivemos, o que nós, de alguma forma, engrandecemos em termos espirituais, isso não. Então, por essa ótica, a passagem do tempo ela passa a ser uma coisa agradável ao espírito e não desagradável. Então, você vê que o princípio aqui do que Viktor Frankl trouxe na logoterapia, inclusive ele é muito citado pelo Divaldo Franco. Divaldo Franco, em várias palestras dele, ele cita o Viktor Frankl, porque de fato é uma linha de terapia, uma linha de pensamento que ela é muito adequada ao pensamento proposto pelo Espiritismo. E apesar de ele não ser um espírito, talvez acho que por não ter conhecido efetivamente a doutrina, não da forma como nós conhecemos. Então, fica a dica para quem... Infelizmente, a gente não tem muito, aqui nos países de língua portuguesa, a gente não tem muito essa abordagem nos tratamentos psiquiátricos e em terapias. Em alguns países do mundo já é mais difundido, mas vale a pena a leitura, vale a pena a discussão, sim. E aí algumas considerações finais com relação ao Espiritismo. O objetivo da palestra não é de fato que a gente saia daqui com um sentido da vida, até porque isso é um trabalho contínuo que a gente tem que ter com base em estudo e com base na prática da caridade, prática do amor. E eu não diria que é um trabalho de uma vida, porque se fosse só uma vida e a gente já saísse daqui entendendo o real sentido da vida, a gente já estaria muito mais evoluído. Na verdade, eu acho que é o trabalho de algumas vidas, algumas existências, né? Mas algumas considerações com relação ao Espiritismo. A gente sempre tem que lembrar que nós somos espíritos. Esse deve ser o ponto de partida de qualquer reflexão filosófica que a gente vai fazer com relação à vida ou do porquê que a gente está sofrendo. Então, a gente tem que sempre encarar dessa forma. É algo que o meu espírito tem que passar nesse momento, mas é algo que passa. Dizem que tudo passa, a tristeza e a felicidade passam. Eu já gosto de pensar que a felicidade não vai passar, a felicidade ela vai cada vez ficando mais perene.
Mas a tristeza, sim, não importa qual dificuldade que nós estamos passando nesse momento, vai passar. A gente tem que fazer o quê? Suportar com resignação, suportar de cabeça erguida. Outro ponto, nós somos espíritos e nós estamos invariavelmente destinados à perfeição. Não existe outro caminho, caminho para nós espíritos. Nós vamos ser perfeitos, nós seremos como Cristo é. Isso, todos nós, está muito longe, mas nós seremos. Então, esse é o sentido da vida espiritual, essa incessante evolução, essa marcha evolutiva incessante. Então, quando a gente, você me perguntar qual é o sentido da vida que eu tenho aqui, eu não sei qual é o real objetivo, qual é a prova real que eu vim aqui passar. Não nos é dado, na maior parte das situações, conhecer qual é esse objetivo. Talvez eu ainda nem comecei a minha prova. Pode ser que eu até agora estou só vivendo, e a minha prova esteja ainda por vir. Não dá para saber. Mas a certeza de que, em termos espirituais, o sentido da minha vida, ele é um sentido ascendente, sempre no caminho da felicidade, isso eu posso ter certeza, e eu posso afirmar que é o sentido da vida de todos nós aqui, o sentido da vida espiritual. E as provas que nós estamos passando, elas estão diretamente relacionadas com o nosso estágio evolutivo. Então, às vezes a gente pensa assim, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Pode ter certeza de que era algo que estava destinado para você passar. Seja por uma prova, seja por uma situação, para você corrigir alguma falha do passado, mas o que a gente tem que fazer, independente de qual for o nível dessa prova, a gente tem que suportar ela com resignação, porque a partir do momento que a gente passa por ela, entende o porquê que ela aconteceu, onde que ela nos engrandeceu, a gente não precisa mais voltar e passar novamente por ela, a gente já superou, é como se a gente tivesse passado de ano. A gente passa pela prova e fica batendo de frente, desencarna revoltado com a vida, porque o que vai acontecer? Nós vamos voltar aqui para passar pela mesma prova de novo. Então, fica essa mensagem realmente de bom ânimo, de tentar suportar as provas que a gente está passando. Então eu vou sofrer, eu gosto de sofrer, espírita gosta de sofrer, a gente escuta muito isso. Não é verdade. A gente tem que sempre procurar ser feliz. Se existir uma maneira lícita, uma maneira honesta, uma maneira moralmente correta para que a gente deixe de sofrer o que a gente está sofrendo, agarra e segue. Não é para ficar sofrendo de propósito, não. Mas não existe, algo que não tem escapatória. Isso daqui que eu estou passando, eu não tenho condições nesse momento de evitar esse sofrimento. Então faço o quê? Eu aguento, eu suporto ele, entendendo que isso de alguma forma está vindo para o meu bem, mesmo que eu ainda na minha ignorância não consiga enxergar, mas ele vai vir para o nosso bem. Essa é a reflexão que eu propus para essa noite. Agradeço a atenção de todos e possamos nos encontrar aqui em outras ocasiões. Muito obrigado. Bom, vamos continuar relaxando, pensando em coisas boas e agradecendo por esse momento que a gente teve aqui agora, com todo amor, com todo suporte, com toda a segurança. Agradecermos a palavra que o irmão Estevão trouxe para nós, que nunca nos falte sentido na vida, que a gente sempre tenha um sentido na vida, um sentido maior para viver, para que a gente possa driblar essas armadilhas que a vida nos traz, às vezes, de nos colocar em depressão. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.